nosso amor. Bom dia, que bom estarmos juntos neste início de dia, começo de semana, hoje é dia 20 de julho. Hoje comemora-se o Dia do Amigo, o Dia Internacional da Amizade, o dia também da celebração do primeiro homem a pisar na Lua no ano de 1969 e também o Dia do Revendedor. Portanto, que você que agora está bem informado, continue com seu coração aberto para ouvir outra vez o pastor Robson, trazendo no bloco Curiosidades Bíblicas a sua visita às igrejas do Apocalipse e também a conclusão desta palavra que nós ministramos desde a última sexta-feira. Queridos, sejam muito bem-vindos à Clínica de Asclépio, próximo à cidade de Pérgamo. Vamos conosco nessa jornada. A Clínica de Asclépio talvez tenha sido uma das clínicas ou hospitais mais famosos do mundo antigo, tendo sido iniciada no século IV a.C. e todo esse complexo que você pode ver perdurou aqui por 900 anos. Aqui, os principais médicos da época vinham para estudar, para aprender e para exercer a medicina daquele período. Especialmente um médico romano muito famoso chamado Galeno, que viveu aqui nesse lugar. Galeno, que é o fundador da ciência que hoje nós conhecemos como farmacêutica. Bom, uma das famas da Clínica de Asclépio é que os pacientes que vinham para cá eram curados. Isso tornou essa clínica muito conhecida e famosa por todo o mundo antigo. Alguns estudiosos explicam o motivo desse sucesso na cura e no tratamento dos seus pacientes. Eles explicam que aqui, na porta de entrada, alguns discípulos, alguns estudantes e médicos, inclusive, ficavam recepcionando os pacientes que desejavam ser tratados nesse lugar. E aqui eles faziam uma espécie de triagem. Aqueles que eles percebiam que tinham uma doença incurável não eram aceitos na clínica. Eles seriam mandados embora. Porém, aqueles que eram diagnosticados com a possibilidade de uma cura eram aceitos e muito bem-vindos. Por isso, o sucesso dessa clínica e a fama que se espalhou pelo mundo antigo como a melhor clínica daquele período. A medicina daquele período se misturava com a filosofia, com o teatro e com as crenças oriundas do paganismo grego e romano. Aqui, na Clínica de Asclépio, você encontra um templo de adoração ao próprio Asclépio, você encontra um templo de adoração a Zeus, você encontra a utilização, inclusive, de entorpecentes que eram utilizados na cura, no tratamento dos pacientes que eram aceitos para tratamento aqui na clínica. Talvez por isso Jesus Cristo tenha dito que aqui em Pérgamo estava o trono de Satanás. Quando o povo de Deus estava atribuindo muitas vezes a cura ao misticismo, às práticas oriundas do paganismo. O povo de Deus muitas vezes em Pérgamo ficava confundido devido a determinados milagres, a determinadas curas. Isso para a população daqui de Pérgamo era tão forte que confundia as pessoas. As pessoas se deixavam atrapalhar, atribuindo determinadas curas e tratamentos a qualquer outra origem que não
o Deus da Bíblia, o Deus apresentado na Sagrada Escritura. Aqui nós podemos encontrar uma série de práticas que contradizem a fé bíblica, a fé cristã. Eu sei, nós estamos falando dos primórdios, nós estamos falando da origem da medicina como ciência, mas o meu ponto aqui não é esse. O meu ponto aqui é trazer um olhar bíblico, um olhar teológico. A quem nós devemos todas as coisas? Quem é o Salvador verdadeiro, o único e suficiente Deus? A quem nós vamos atribuir todo o dom perfeito, toda boa dádiva, senão ao Pai das luzes, aquele que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Aqui na Clínica de Asclépio, nós somos convidados a fazer essa reflexão. Até que ponto nós estamos aceitando passivamente? Até que ponto nós estamos adotando para a nossa própria vida tratamentos holísticos, tratamentos esotéricos, crenças místicas que não têm fundamentação nem científica e nem bíblica? Até que ponto nós estamos nos envolvendo com essas práticas trazidas na nossa sociedade, assim como muitos crentes da igreja de Pérgamo também faziam em seus dias? Nós estamos em uma área muito especial da Clínica de Asclépio. Aqui você tem o que se chama como fonte sagrada. Então a pessoa que estava enferma e desejava ser curada aqui na clínica, vinha até esse local para beber dessa água. E em algum ponto lá em cima, o mentor dessa pessoa, o médico responsável por acompanhá-lo, estava colocando alguns elementos nessa água, alguns entorpecentes. Então quando a pessoa bebia dessa água, ela já começava a ficar entorpecida. Após esse processo, ela se dirigia até o túnel sagrado, fazendo esse caminho aqui, e à medida que a pessoa fazia esse caminho, ela ia meditando, ela ia recitando algumas orações, e o mentor que acompanhava essa pessoa ia falando coisas e essa pessoa ia repetindo aquilo que era dito, num processo meio que de autoconvencimento, um processo daquilo que a gente chama hoje de confissão positiva. Então você vê aqui a porta do túnel e ela vinha, perceba que as águas sagradas da fonte vão escoando aqui pelo subterrâneo e saem aqui, porque esse barulho da água, esse barulho agradável da água, faz parte do processo de cura que era utilizado aqui na Clínica de Asclépio. Então veja o sistema aqui de encanamento, todo o projeto hidráulico do local, uma coisa realmente impressionante para os padrões da época. Lembra que a gente está falando aqui do século IV a.C. Então, a pessoa ia caminhando por esse túnel, veja que ele é extenso, e à medida que vai caminhando, existem algumas aberturas aqui em cima, e a pessoa parava aqui e o mentor ia por cima, ia repetindo algumas coisas, e à medida que o mentor repetia, a pessoa falava, a pessoa tinha que repetir aqui embaixo. Escuta só o meu mentor falando. Diga, eu estou curado, eu estou curado. Eu estou curado, eu estou curado. E aí ele ia caminhando e esse processo ia se repetindo ao longo dessa caminhada. Então era um processo aí de autoconvencimento, um processo
que hoje nós chamamos de confissão positiva. A ideia de você ficar repetindo a mesma coisa, tentando se convencer, como se esse processo de autoconvencimento fosse mover o mundo espiritual e até mesmo o mundo físico para tentar trazer algum tipo de cura ou benefício para você. Diga, eu estou curado. Meu mentor já está lá em cima de novo. Diga, eu estou curado. Eu estou curado. Eu estou curado, eu estou curado. Tá bom, meu mentor, muito obrigado. Então é assim que funcionava durante toda essa caminhada. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui para você. A ideia de que palavras têm poder. Veja, nós não cremos que palavras tenham poder no mundo espiritual. Essa ideia de você ficar falando algo, ficar repetindo, como se isso fosse mover os poderes do céu a seu favor. Não, nós não cremos nisso. A origem desse pensamento remonta a muitos séculos atrás, como nós estamos vendo aqui na clínica de Asclépio. Todavia, nós precisamos sim ter cuidado com as coisas que são faladas. Nós precisamos ter cuidado sim com aquilo que nós dizemos, por diversas razões. Nós podemos entrar em grandes problemas por causa do tamanho da língua. Nós podemos colocar outras pessoas dentro de situações complicadas por causa daquilo que é falado. Nós podemos evitar problemas se vigiarmos nas coisas que nós dizemos, nas coisas que nós falamos para as outras pessoas. Além do mais, nós, infelizmente, podemos produzir muitos prejuízos emocionais para as pessoas que convivem conosco por causa de palavras que são ditas de forma errada, palavras malditas. Então, cuidado com aquilo que você fala. Se por um lado, palavras não têm poder no mundo espiritual, elas têm sim um grande poder de influência no mundo emocional. Imagine um pai que cria o seu filho dizendo: olha, você não tem capacidade para fazer isso, você é burro. A criança vai crescer acreditando nesse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, imagine alguém que está triste, que está abatido, e você vem até essa pessoa trazendo uma palavra de conforto, trazendo uma palavra de esperança. Perceba como essa palavra vai ser usada por Deus para animar aquela outra pessoa. Por isso, nós precisamos ter cuidado e equilíbrio em todas as coisas. Como eu disse, a ideia de confissão positiva, de que palavras têm poder no mundo espiritual, que vão mover o reino espiritual, e isso é perigoso. Isso não vem da palavra de Deus, não tem origem na teologia bíblica, e sim naquilo que era ensinado e praticado aqui na clínica de Asclépio. Queridos, estamos finalizando a nossa jornada aqui na clínica de Asclépio. E finalizamos exatamente nesse local, o Templo de Zeus, que era considerado o deus do Olimpo pelos antigos gregos, o deus supremo na visão dos romanos, para que você, cristão, possa entender como a cultura e a religião se misturavam aqui nesse local, para nós compreendermos com bastante clareza a repreensão que Jesus Cristo faz à igreja de Pérgamo, devido ao seu envolvimento com as práticas daquela cultura. Eu espero ter ajudado você de alguma forma, ter colaborado para o teu conhecimento e o teu crescimento espiritual. Deus te abençoe, um grande abraço e um cheiro no teu coração.
Provérbios capítulo 15, versículo 22, nós aprendemos com o autor deste salmo, deste provérbio, que inclusive é de autoria também do próprio Moisés. Ele diz: acaso não erram os que maquinam o mal, mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Está ainda no livro de Provérbios capítulo 27, versículo 9. Então você precisa de ouvir um conselho de alguém que tenha condições de lhe ajudar. Versículo 9 do Provérbios 27 diz: como óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Conselho muitas vezes nos ajuda a superarmos as nossas limitações e também darmos passos errados. Então, diante de uma importante decisão, quantas vezes não lembramos de orar e consultar a vontade de Deus através da sua palavra? Lembra-se, Moisés, pelo fato de ter desobedecido o que Deus havia dito, olha, falai a rocha, ele fez o contrário, ele feriu a rocha, e por isso ele sofreu, não teve o privilégio de entrar na terra prometida. Por exemplo, podemos citar aqui algumas decisões que a gente toma sem termos a menor ideia da importância de consultarmos a Deus através da sua palavra. Quantos casamentos mal sucedidos? Quantos casamentos desmantelados? Quantos? Podemos ainda pensar também, quando tomarmos decisões precipitadas, pecamos porque pecamos e podemos comprometer a nossa vida futura, a nossa profissão, a nossa saúde. Provérbio 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, pode fazer projetos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E lá no verso último do Salmo de Provérbio 16, versículo 33, versículos, a parte C diz: toda decisão procede e provém de Deus. Toda decisão. Então, quando damos um passo errado na vida, não adianta chorarmos, como alguém já disse, o ditado popular, não adianta chorar o leite derramado. É bom que você pense no que você poderia evitar. E eu quero dizer aqui uma coisa para vocês. É importante o que eu vou dizer agora. Aprendendo a nossa existência com aquilo que nós vamos vivendo dia a dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, anos. Quando o salmista diz aqui: ensina-nos a contar os nossos dias, não é possível você contabilizar o que você vivenciou todos os dias, isso é impossível. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, verso 12. Ele está querendo dizer, o salmista não está dizendo que devemos contar os dias da nossa existência. Por exemplo, tomar um exemplo, eu completei 74 anos agora no último sábado, dia 13 de junho. 74 anos de existência, vezes 365 dias ao ano, de cada ano, isto é, até chegar hoje, eu vivi 27.010 dias de existência. Então seria impossível eu contar todos os dias, no sentido de lembrar, gravar, memorizar acontecimentos importantes. Não é possível, isso é impossível. Mas o que é que ele está querendo dizer com isso? Seria impossível descrever o que aconteceu em cada dia da minha existência durante todos esses 27.010 dias. Porém, podemos deixar uma lição. O que é que a gente pode lembrar no sentido de contar os nossos dias? Você pode lembrar de momentos inesquecíveis durante a sua existência, sua infância. Por exemplo, eu estava preparando esta palavra e comecei a me lembrar dos meus amiguinhos, meus coleguinhas de infância. Foram muitos coleguinhas que eu tive. A maioria deles morreram. Muitos deles eu perdi o contato. Podem até estar vivos, mas não sei onde está, nem o que está fazendo. Então eu aprendi lições com eles. E tem algumas lições que eu não esquecerei jamais. Aquele coleguinha, quando eu era criança, ainda era um adolescente, que a gente saía para jogar bola, jogar antigamente biloca. Não sei se alguém lembra o que era biloca. Era bolinha de gude para colocar num buraquinho que tinha
na parede, ou então castanha, jogava castanha assim. Então tinha um amigo meu, criança, que ele era perito, ele era muito esperto, ele fazia pontaria. Então eu não esqueço uma pessoa como ele. Não sei se está vivo, não sei se... Então a gente ficou adolescente. Houve também alguns que nós fizemos amizade e a gente foi então aprendendo algumas lições com eles. Colegas de sala de aula, que eram os mais aplicados, aprendi muito com eles, o senso de estudar, o senso de estar sempre fazendo pesquisas e aprendendo. Esses meus amigos que eu estou citando marcaram, deixaram lições que marcaram a minha vida. Colegas de trabalho, que eram responsáveis, que eram pontuais, as lições que eles passaram para mim foram muito importantes. Mas um fato é que a gente vai vivendo nas faixas etárias da vida, criança, adolescente, juventude, e a gente vai ficando sem preservar essas amizades. Alguns morrem, outros viajam, outros a gente não encontrou mais, nunca mais, não tem mais contato com eles, e a gente vai fazendo novas amizades. Jovens, adultos, você casa, você vai ter a oportunidade de fazer amizade com outras famílias. Essas famílias também, algumas delas vão se distanciando, outras viajam, outras morrem, e você vai sentindo que a vida vai ficando sem esse relacionamento de amizades, e a gente vai se sentindo sozinhos, a gente vai se sentindo solitário, a solidão vai tomando conta do coração da gente. Isso é o que nós aprendemos, as lições que nós aprendemos na escola da vida. Você lembra quem foi o seu primeiro coleguinha na sala de aula? Se lembra da sua primeira professora? Você se lembra do primeiro colega que você estudou quando fez o jardim de infância, quando foi para o ginásio, quando estava na faculdade? Você lembra de alguns deles? Alguns você nem lembra mais, mas alguns você tem a memória de guardar aquilo que você aprendeu com ele. Então as nossas origens, não podemos esquecer as nossas origens. Eu digo com muita sem nenhuma vergonha, eu sou de uma família pobríssima, família humilde, pobre mesmo, que nós como filhos trabalhávamos como arrimo de família para botar comida na mesa. Minha origem foi essa. Aprendi a trabalhar cedo, com 13 anos de idade. Conheço a minha origem no sentido de não desprezar, de não esquecer, de não deixar de reconhecer. Foi ali que eu aprendi a ser responsável, trabalhando, chegando na hora, na abertura do expediente, quando encerrava o expediente, tratar bem, respeitar o meu patrão, meus superiores. Foi ali que eu fui aprendendo muita coisa. As lições da vida, cada dia que passa você tem muita coisa que assimilar, que lembrar, não pode esquecer jamais. Isso forjou o seu caráter, forjou a sua personalidade de um homem ou de uma mulher responsável. Então eu queria que você pensasse também, quando você foi ficando numa certa idade. Hoje, depois de casados, a maioria conhece minha história. Eu fui casado há 25 anos e 6 meses, fiquei viúvo, casei segunda vez, estou casado há 26 anos com a minha atual esposa. E hoje eu sinto como é importante você ter uma companheira, um companheiro para compartilhar, para conversar, para dialogar, para estar ali um ao lado do outro, dando um companheirismo, dando uma atenção especial diante das limitações que a gente vai tendo. E eu vou citar aqui uma coisa para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com isso. Em tudo a gente está disposto a fazer as coisas. Você tem resistência, você anda, você caminha, você vai, mas isso vai se esvaindo. A vida vai sendo consumida, como diz aqui, o que chegar a 70 anos, ou passar disso, o melhor dos seus dias é câncer e enfado. Em tudo isso na vida, as limitações vão chegando. A vida conjugal, as limitações, todas elas vão se aproximando da gente, e você tem que saber como aceitar, como conviver com essas limitações.
Lamentamos porque muita gente já numa certa idade quer se comportar como se fosse um jovem, né? Eu conheço história de pessoas que ficaram viúvas ou viúvos e quando pensaram em casar, procuraram uma pessoa que tinha a metade da idade dessa pessoa. E um deles, eu vou citar aqui, não vou citar o nome de ninguém, chegou para mim e disse: pastor, eu fiquei viúvo, estou pensando em casar, mas estou pensando em casar com uma jovem assim que já tinha quase 70 anos ou mais um pouco, uns 35 anos ou 40. Eu disse: olha, irmão, não faça isso não, não faça isso. E aí eu tive que ser franco com ele, porque você não vai dar rendimento, você não vai ter como dar rendimento para atender às necessidades dessa jovem que você está pensando em casar. E depois dele refletir um pouco, ele chegou para ele e disse: é verdade, pastor, procure casar com uma pessoa da sua faixa etária de idade, para que quando vocês estiverem descendo a ladeira, estejam descendo todos ao mesmo tempo, em conjunto. Então a vida, ela tem lições quando você nasce, quando você cresce, quando você se torna adulto, quando você se torna uma pessoa da terceira idade. E geralmente, para terminar, todo idoso é teimoso. A minha esposa chega para mim e diz isso direto, eu digo também com ela. Eu chego para ela e digo: você é teimosa, rapaz. E ela diz para mim a mesma coisa: você é muito teimoso. Então é a faixa etária da vida que faz com que você realmente pense que ainda tem aquele vigor, né? Ainda tem aquela força, aquela energia, e muitas vezes nós nos enganamos. Para terminar, Moisés, ele fez ele descreve aqui em todo este salmo que todos nós vamos ter um momento em que a gente vai parar. Vamos parar. Parar como, pastor? Você já se imaginou estar não estou desejando que ninguém fique numa cadeira de roda, mas você já se imaginou numa cadeira de roda? Você já se imaginou como o nosso Otoniel, aqui com a bengalinha tremendo? Você já se imaginou assim? Você já se imaginou deitado numa cama? Eu espero que, se for da vontade de Deus, espero não acontecer, mas se for, fazendo as necessidades pela mão dos outros. Isso é a velhice, isso é a idade avançada, que muitas vezes nos impõe essas limitações. E aí você que talvez hoje é jovem diz: mas isso não vai acontecer. Você sabe se vai acontecer com você, como aconteceu com o nosso irmão aqui, que fez o papel do idoso, o irmão Fabiano. Tudo pode acontecer comigo e com você. Agora eu quero dizer que, graças a Deus, que Deus colocou uma pessoa como a irmã psicóloga Elba, para nos ajudar a nós sabermos como superar essas limitações. Eu estou lá também, que eu sou aluno dela, né? E ela está ensinando lá a parte, como você realizar, né? Despertar, como você usar toda a ação cognitiva, né? A questão de você ter atenção. E eu estava numa dessas aulas aqui com ela, e me lembrando, quando eu era criança, eu fazia isso aqui, cobrindo letra numa caligrafia, quase isso que você passa para a gente. E eu fiquei me lembrando como foi importante aquilo, você aprender a ter uma caligrafia, né? Que seja legível, alguém possa ler. Aqueles pintando as coresinhas, aquilo ali, tudinho me veio. Eu fiz viajei no passado, disse: eu fiz isso quando estava no jardim de infância. E como é importante, porque você vai reativar isso, ter mais atenção, ter mais percepção das coisas. Então isso é muito importante, e louvamos a Deus porque nós temos uma professora profissional que está fazendo tudo isso por mim e por você, por amor. Quanto é que ela está recebendo para dar essas aulas? Só as orações, só as nossas orações de gratidão, de reconhecimento pelo que ela está fazendo comigo e com você, com seu pai que está aqui, com a sua mãe que está aqui. Então, eu queria encerrar esta palavra orando, agradecendo a Deus pela vida da irmã Elba, porque nem toda a igreja hoje
se procura como agulha em palheiro, tem alguém que realmente dedica a sua profissão, dedica a sua atenção, dedica tempo para alguém se sentir ajudado. E eu queria que nós ficássemos em pé, agradecendo a Deus, como diz aqui o salmista: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.